Ser dentista inteligente é enxergar o que ninguém vê. É ouvir o que o paciente ainda não conseguiu dizer. Porque por trás de cada dor na face existe uma história. Por trás de cada bruxismo, uma mente cansada, um coração em silêncio. Neste canal, acreditamos que tratar TTM não é só resolver um problema articular. É restaurar a paz, o sono, o equilíbrio emocional. Aqui, cada aula é mais do que técnica. É um convite à empatia, à escuta, ao acolhimento. Porque quem escolheu tratar a dor, escolheu transformar vidas. E quem transforma vidas, nunca trabalha sozinho. Bem-vindo ao lugar de quem trata consciência, alma e propósito. Bem-vindo ao ATM Flix, a casa dos dentistas inteligentes e humanizados. A hora dentista está na moda os alinhadores. Todo mundo está indicando esses alinhadores. Beleza, ótimo, que legal. Mas e a relação dos alinhadores com ATM, com musculatura? Será que o alinhador piora um bruxismo? Será que um alinhador aumenta a frequência de um bruxismo? Ou será que, ao contrário, um alinhador ele melhora o bruxismo do meu paciente? Muitas pesquisas estão vindo aí sobre essa relação entre bruxismo, dores, musculatura e alinhadores invisíveis. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje no ATM Flix 117. E eu vou te trazer 2 artigos novidades que são aí super relevantes para a gente discutir essa relação. Aê, bonjour tout le monde, bienvenue, bem-vindos ao ATM Flix semanal. Toda semana, de manhã, segunda-feira, 7 horas da manhã, a gente está aqui no ATM Flix, onde eu ensino dentistas a terem segurança no diagnóstico e no tratamento do bruxismo, da DTM, das neuropatias, das cefaleias, sempre com muita segurança, muita humanização e muita empatia. Bem-vindo todos aqui. Se você já é meu aluno, coloca aqui no chat o seu nome e coloca "sou aluno". E se você ainda não é, não tem problema, se apresente, coloque a cidade da onde você está nos vendo e coloque também a sua especialidade. Se você é ortodontista, clínico geral, pério, implante, dentística, harmonização, é importante que a gente se conheça também. Eu começo me apresentando também para quem não me conhece, eu sou André, eu sou dentista, professor e pesquisador aqui na Université de Paris, na França, e eu ensino dentistas em mais de 23 países a terem segurança para diagnosticar e tratar essas condições. E sempre vestindo o nosso jaleco da evidência científica. É isso que eu quero aqui, te mostrar uma oportunidade onde existe um oceano azul da odontologia. Muitos pacientes sofrendo com dor, com bruxismo e ainda poucos profissionais que realmente sabem diagnosticar e tratar essas condições pensando fora da placa, porque tudo não se resolve com placa oclusal. E você também recebendo encaminhamento de outros profissionais e parando de encaminhar esses pacientes para outros dentistas e outros colegas. Hoje a gente vem trazer artigo fresco, artigo novo, que vem abordar sobre os alinhadores invisíveis e o bruxismo e os problemas musculares. Talvez você saiba, mas aqui é o ATM Flix 117, ou seja, a gente já está há mais de 117 semanas aqui com aulas todas as semanas. Claro, onde estão todas essas aulas, André? Todas essas aulas elas ficam disponíveis no meu canal, Smart Canal ATM Flix, que é uma assinatura que você acessa a todas essas outras aulas. Gratuitamente você tem acesso por uma semana. Daqui dessa segunda até a próxima segunda você pode ver, rever quantas vezes quiser, mas depois ela sai do ar.
Todas essas aulas são ao vivo para eu ter contato com vocês, responder perguntas. Mas essa em especial não está sendo ao vivo, está sendo gravada, porque nesta semana eu estou recebendo a grande visita da minha mãe, Dona Beth, e a minha afilhada Isadora aqui em Paris. Então a gente está visitando Paris, está viajando, a gente vai na Disney, então várias coisas assim para comemorar a visita delas aqui. Então eu peguei essas semaninhas aí de férias e, para não deixar vocês na mão, eu gravei esse conteúdo aqui, que vai ser um conteúdo rápido. Eu só quero te trazer 2 artigos muito importantes e algumas reflexões sobre esse assunto que ainda a gente não tem totais conclusões, mas são importantes de refletir sobre isso quando a gente vai atender um paciente que tem bruxismo, tem dor no consultório. Se você ainda não sabe sobre os diferentes tipos de bruxismo, bruxismo primário, bruxismo secundário, os 9 fatores associados, bruxismo em adulto e em crianças, eu tenho formações específicas, uma formação direta em bruxismo e placas oclusais para você, ou uma formação completa em dor orofacial, que é o Smart Dor, bruxismo DTM, neuropatia, cefaleia, zumbido, síndromes de ardência bucal e várias outras condições. Aqui na descrição do vídeo você consegue acessar todos os meus cursos e as minhas formações online. Mas bora lá! Então, eu queria que vocês conhecessem esses 2 artigos aqui. Um artigo brasileiro incrível, muito interessante, realizado por todos esses pesquisadores aqui, encabeçado pela Nayara Pereira, e é um trabalho de coordenação da querida professora Ana Conte, ortodontista, professora de ortodontia lá da USP de Bauru. Tem outros professores aqui como Leonardo Bonjardim, lá de Bauru, professor Paulo Conte, foi o meu querido orientador de mestrado e doutorado. O Léo também me ajudou muito no mestrado e doutorado, e vários outros pesquisadores como Paulo Tramani, Renata, Thaís, Márcio, que nem todos eu conheço aqui pessoalmente. Mas é um trabalho muito bem feito, de alta qualidade, publicado no Journal of Oral Rehabilitation. A gente vai discutir um pouco esse trabalho aqui. E outro trabalho, que é um artigo também super novo, esse internacional, não é de pesquisadores brasileiros, mas que foi um artigo publicado na BMC, uma revista super boa, que vem falar sobre uma revisão sistemática que seguiu os guidelines recomendados pela Prisma e pela Cochrane, muito interessante, sobre o efeito dos alinhadores invisíveis na terapia, a terapia com alinhadores invisíveis na musculatura mastigatória e no sistema estomatognático aqui. É tudo isso discutido nesse artigo. Então, esses 2 artigos que a gente vai falar, e vai ter algumas discussões ainda em relação à hipervigilância. Quando a gente vem falar desses estudos, é muito importante que vocês entendam que é muito difícil fazer pesquisa hoje em dia, e para a gente ter uma pesquisa com 20, 30 pacientes, 40, a gente vai ter que selecionar muitos pacientes para chegarem a essa amostragem ideal. Isso que é a grande dificuldade hoje na pesquisa. Não é só simplesmente pegar ali, vou pegar esses 20 pacientes aqui, resolvi, vou fazer a minha pesquisa. Não é bem assim. A gente tem um critério de inclusão, esses pacientes têm que seguir a metodologia, tem que fazer tudo certo. Na pesquisa que a professora Ana Conte fez, ela acompanhou os pacientes, se não me engano, por 6 meses. A gente já vai ver isso aqui. 6 meses de acompanhamento, poxa, é muito trabalhoso fazer isso, sabe? Então, é pesquisa que a gente tem que valorizar, tem que parabenizar isso, porque realmente não é fácil. Ainda mais hoje, se pensar, no Brasil, que a gente não tem tanto incentivo à pesquisa nas universidades, é ainda mais valoroso, deveria ser mais valoroso essas pesquisas, compreender essas pesquisas, porque vale mais, tem um peso maior, porque a pesquisa no Brasil era difícil, é mais trabalhosa, então a gente deveria dar um peso maior. Inclusive, encontrei a professora, curiosidades, Encontrei a professora Ana Conte e o professor Paulo Conte recentemente num congresso que teve em Barcelona da IADR, Associação Internacional para Pesquisa Odontológica. Encontrei eles, tive a oportunidade de conversar um pouquinho com eles e vi alguns trabalhos que a professora Ana e o professor Conte estão fazendo, e vale a pena acompanhar. A Ana trabalhando muito a questão de dor,
e aparelhos ortodônticos. Está muito legal as pesquisas que eles estão desenvolvendo lá em Bauru, tá bom? E o professor Paulo Conte, sem falar, né, que ele é uma sumidade nesse assunto e todas as pesquisas que ele tem feito são muito importantes da gente ler. Então, bora lá para o importante, que eu quero falar um pouquinho mais sobre esses estudos aqui e depois a gente discute algumas reflexões sobre o que eles nos trazem de importância aqui. Então vamos lá. Esse estudo primeiro, né, o estudo brasileiro da professora Ana, da Nayara, ele pegou e avaliou a frequência, deixa eu pegar a frequência, ok, do Awake Bruxism Behavior. Vocês não estão vendo direito, calma aí. Então aqui, ó, ele avaliou a frequência do comportamento de bruxismo em vigília. Eu adorei esse título, porque eles usaram exatamente isso aqui, ó. Eles usaram exatamente esse termo. Olha que elegância, né? Que bonito esse termo. Eles quiseram dizer o quê? Bruxismo, o behavior, o comportamento do bruxismo. Se a gente vai seguir hoje as recomendações, os updates, as atualizações de bruxismo, que inclusive teve uma que saiu agora, esse ano, em 2025, fala que bruxismo deve ser definido não como uma doença, bruxismo não como um distúrbio, não é um distúrbio, não é uma doença, e ele é o quê? Um comportamento motor. O bruxismo é um comportamento motor ou é um hábito motor. Aqui eles descrevem como um behavior, né? A palavra em inglês do comportamento, da forma como a gente age. Então é um behavior. E aqui ela pegou especialmente o bruxismo em vigília. Mais legal ainda, para a gente avaliar a frequência do bruxismo em vigília em diferentes pacientes ortodônticos. E o mais legal de tudo, e talvez o mais difícil, não sei se você sabe, mas fazer pesquisa é difícil e fazer ensaios clínicos randomizados é mais difícil ainda. Então a professora Ana Conte fez um Randomized Clinical Trial, ou um ensaio clínico randomizado. O que é um ensaio clínico randomizado? Os ensaios clínicos randomizados, eles vêm de estudos iniciais de Cochrane, de Art Cochrane, onde ele pegou 2 grupos de pacientes com uma doença, fez 2 tratamentos diferentes e acompanhou esse paciente por longo do tempo para ver algum efeito. O ensaio clínico randomizado que a professora Ana, a professora Nayara fizeram aqui, e esse grupo de pesquisadores, né? Desculpa que eu sei que às vezes eu cito uma pessoa só porque é a pessoa que eu tenho mais proximidade, que eu conheço, que é a professora Ana Conte, o professor Paulo Conte. Mas o trabalho, obviamente, foi um trabalho feito em conjunto, em equipe, e a gente não deve esquecer isso, não deve esquecer todos os autores que participaram desse trabalho aqui. Tá bom? Mas então, um ensaio clínico randomizado é um estudo onde a gente acompanha o paciente e geralmente tem 2 grupos de tratamento. Aqui foi feito 2 grupos de tratamentos nessa pesquisa brasileira. Um recebeu um aparelho fixo, desses convencionais que vocês já conhecem, né, de um bracket colado, e outro recebeu um alinhador invisível. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Então bora lá. E eles acompanharam por um tempo de forma randomizada. Então, olha só, eles pegaram, olha isso, deixa eu pegar a caneta de destaque, um total de 2.622 indivíduos, como eu falei, né, pegaram todos esses para no final a gente ter um total de 40 pacientes. E aí você vai lá e vai ler e vai fazer uma crítica, né? Nossa, 40 pacientes é pouco, nossa, a pesquisa tinha que ser mais pacientes. E eu escuto muito isso, sabe? No meu Instagram, às vezes eu compartilho muitas pesquisas, né? E às vezes as pesquisas têm 20, 30, 40 pacientes incluídos. E sempre tem um dentista clínico que se mete a entender do assunto e falar assim, nossa, só isso de paciente incluído, não dá para tirar nenhuma resultado, nenhuma conclusão com só isso de paciente. Calma lá, veja bem, para fazer pesquisa não é fácil e ainda mais para incluir esses pacientes na pesquisa, a gente seleciona um monte de paciente. Então olha que interessante aqui, eles estudaram 2.662 pacientes para conseguir incluir nessa pesquisa 40.
tá bom? Aí no final teve 2 pacientes que saíram, então foram 38, né? Que eles não conseguiram fazer todos os 6 meses de acompanhamento, os pacientes saíram, né? Desistiram, e aí ficaram 38 ao total. Mas isso é só para mostrar para vocês que realmente uma amostra não é fácil de conseguir. Então 20 pacientes já é uma amostra grande, tá bom? 40 pacientes aqui, onde eles tiveram como critérios de inclusão idades entre 13 e 35 anos, tá bom? De ambos os sexos, o paciente tinha que ter classe 1, uma maloclusão de classe 1, tá? E o tratamento teria que ser feito sem extração e ele teria que ter o... Não sei dizer exatamente o que é isso em ortodontia, mas eu acho que crowd anterior... Não sei o que é crowd anterior lower, moderate lower. Eu acho que é a mordida profunda de 3 a 6 milímetros aqui. Bom, depois vocês me colocam no chat se alguém souber exatamente o que é isso. Mas é o tipo de paciente com maloclusão classe 1 que eles iriam tratar de 13 a 35 anos de ambos os sexos aqui. Teria que ter essas condições aqui. O que eles consideraram como critério de exclusão? Pacientes que tinham dentes permanentes ausentes, tá? Exceto por o terceiro molar, né, que isso é normal de extrair. Pacientes que tinham mordida aberta anterior ou posterior, que tinham mordida cruzada anterior ou posterior, que já tinham história de outros tratamentos ortodônticos. E olha que legal o número 5 aqui, ó. Sinais e sintomas de DTM, baseados nos critérios diagnósticos. Então, o paciente não podia ter história de DTM, o DCTMD, que foi o critério diagnóstico. Ele não podia ter história de DTM ou uma dor de DTM ali, porque isso poderia influenciar os resultados, tá bom? Não eram pacientes relativamente saudáveis, que tinham uma maloclusão classe 1, que eles iam tratar com alinhadores ou aparelhos fixos. Então, obviamente, os estudos foram aprovados por um comitê de ética, aqui no caso dessas universidades. E o que foi feito aqui? Para todos os pacientes incluídos na amostra, foi feito os records, né, os registros ortodônticos iniciais, onde foi feito fotografia, modelos de gesso, radiografias periapicais dos incisivos superiores e inferiores, foi feita uma tomografia Cone-Beam e foi feito um scanner digital intraoral de todos os pacientes usando o iTero. E aí os pacientes, então, foram divididos em 2 grupos, por uma randomização, que aqui foi feita numa randomização provavelmente de computador. Então, olha só os 2 grupos, deixa eu até botar com cores diferentes. Os 2 grupos que tivemos aqui, o grupo OA e o grupo FA. Gravem essas siglas, tá? Porque a gente vai usar elas várias vezes aqui. Então, o grupo OA foi o grupo onde teve tratados com aparelhos invisíveis. Foram tratados da marca Invisalign, tá? Da tecnologia Align Technology, da Califórnia, ok? Beleza? Você conhece isso aqui? E os alinhadores foram mudados a cada 10 dias, foram trocados. No grupo FA, também composto por 20 pacientes, eles foram tratados com aparelhos fixos. Aqui, esse tipo de slot, desse tipo de marca, que eu não sou ortodontista, eu não conheço, mas você que é ortodontista talvez deva conhecer, tá? Os aparelhos foram colocados a partir do segundo molar, seguindo a sequência de nitinol wires. É uma técnica aí que provavelmente o ortodontista deve conhecer. Eu não conheço. Ok, respeitando as individualidades necessárias, né, de cada paciente. Os appointments, as consultas foram feitas uma vez por mês por 2 alunos de estudantes de ortodontia do mestrado e foram acompanhados por um pós-graduando, né, com mais de 15 anos de experiência em ortodontia. Muito legal isso aqui, né? Mas olha só, para chegar nesses 20, 40 pacientes, olha isso aqui, é a nossa tabela a tabela deles de inclusão. Então eles tinham, ó, 2.662 pacientes que tinham esse critério de inclusão e exclusão, apenas 40 foram incluídos. Desses 40 foi alocados, né, em diferentes grupos, o grupo OA e o grupo aparelho fixo,
E ao final, tiveram 19 em cada grupo, porque 2 pacientes saíram da amostra. Por quê? Because of not responding. Porque esses 2 pacientes eles não responderam às questões, mais ou menos as questões ou as consultas, né? E ali no período de 3 meses eles não vieram. Os pacientes foram acompanhados por 6 meses. Olha que legal isso aqui. Um ensaio clínico randomizado com um bom tempo de acompanhamento. Então, a gente tem que valorizar esses estudos aqui, tá bom? O que a gente teve lá, então, como resultado da população? Então, olha só para vocês entenderem, os participantes eles foram recrutados de agosto de 2018 até fevereiro de 2019, tá bom? Os 2 grupos ali, beleza. Eu queria saber a idade desses pacientes aqui, ó. Tem isso em algum lugar, onde é que tá? Tem uma tabelinha, aqui, ótimo. Os pacientes com OA, que é o grupo alinhador, tá? E os pacientes FA, que é o OA, nem lembro que cor eu usei antes, e FA, que é fixo, é que vem do inglês, fixed. E aí a gente traduz errado. Bora lá. A idade desses pacientes, vamos ver lá. Idade, a média de idade 23 anos para o grupo de alinhadores e 20 para o grupo aparelho fixo, 11 homens e 9 mulheres no grupo alinhadores, 12 homens e 9 mulheres no grupo fixo, tá? A faixa etária é uma faixa menor e a maior prevalência de homens aqui, o que não é o mais comum para pacientes com dor e bruxismo. Mas tudo bem, isso acontece, às vezes são limitações da pesquisa, mas é assim que mas não tem problema nenhum. Isso são discussões que a gente faz depois dos resultados, tá bom? Fizeram avaliação de ansiedade, avaliação de catastrofização, de hipervigilância, estresse e dor facial. Super completinho aqui a pesquisa para vocês. E aí, tiveram várias análises, depois vocês leem, tá? Não vou mostrar o artigo completo aqui para vocês, mas eu queria trazer esse gráfico aqui, onde a gente vai ter o grupo OA, deixa eu pegar a caneta. Grupo OA, nessa linha escura. Vou até fazer aqui para vocês verem. Vou ser menorzinho. A linha preta escura é o grupo OA. Ai, que saco. Deu errado. E o grupo, vamos fazer em vermelho. FA, esse com a linha mais clarinha aqui. O FA é fixo, tá? O OA é o alinhador. Beleza? Beleza. Se a gente for ver, isso aqui eles avaliaram a frequência do bruxismo. Como que eles avaliaram a frequência do bruxismo em vigília? Isso é legal de saber. Ó, cadê? Ó, aqui. Como que eles avaliaram o outcome, né, o resultado? Eles avaliaram, foi muito interessante, eles usaram um método que é chamado o método de avaliação ecológica. Essa avaliação ecológica eu acho um sarro, né? Por quê? Porque ecológica? Porque a gente não usa folhas, papel, a gente usa aplicativo, daí é mais ecológico. E essa avaliação usou, né, para avaliar, para coletar o self-report of bruxismo. Então, autorrelato de bruxismo através de um tipo de aplicativo que aqui eles usaram o Metimeter, que é um link enviado para o WhatsApp, onde nesse link a pessoa ia responder se, olha só o que ela podia responder. I am touching my teeth. Eu estou encostando meus dentes. Ou ela podia responder ainda, I am not touching my teeth. Eu não estou tocando meus dentes, mas eu sinto que os meus músculos estão contraídos. Beleza. Ainda podia ter uma outra opção. Eu estou levemente tocando meus dentes, né?
Aqui, o outro, eu estou apertando meus dentes. E o outro, I am grinding my teeth. Eu estou rangendo os meus dentes, tá bom? Cada link foi avaliado por uma resposta que esperava 5 minutos até o paciente responder, tá bom? E era seguido por um alerta de som. Ok, um total de 10 links eram enviados por dia, 7 dias na semana, nos períodos no começo, após a aplicação do aparelho, na primeira, segunda, terceira e sexto mês após a aplicação do aparelho fixo ou alinhador, tá bom? Então, ó, vários momentos, 10 vezes ao dia, isso é enviado de uma forma aleatória, em momentos aleatórios, tá bom? E acompanhado por 6 meses. Então, super trabalho, bem feitinho, bem acompanhado, esses pacientes aqui, esses 38 pacientes aqui. Beleza, e o que eles chegaram como resultados, como conclusões aqui? Eu acho que eu vou mostrar para vocês esse gráfico aqui. Da frequência do bruxismo. Depois eles fizeram uma análise estatística, somando os resultados, né? Se estava encostando, apertando, rangendo, batendo os dentes. E fizeram a frequência do bruxismo aqui. A frequência do bruxismo, inicialmente... Aqui, ó, inicialmente, se a gente for pegar, era igual ali nos dois grupos, entre 50% e 60%. Se a gente for ver... Eles foram indo e voltando, claro, teve flutuações, um diminuiu, né, menos, mais, mas na média é tudo dentro dessa caixinha aqui, ó, entre 40 e 60. Na média, eles foram iguais. Ou seja, a frequência de bruxismo entre o início do baseline, depois de colocar o aparelho e ao final, não mudou. Então, o resultado desse estudo principal é que o paciente ele não mudou a frequência de bruxismo aqui do baseline do 0 até os 6 meses de acompanhamento. Então, não teve grandes mudanças na frequência de bruxismo, colocando ou aparelho fixo ou alinhador. E esse é um resultado muito interessante. Olha só. Veja como a conclusão aqui do estudo, vou ler para vocês. A conclusão diz o quê? O tipo de aparelho ortodôntico, seja um aparelho, o alinhador, ou seja, o aparelho fixo convencional, não influenciou a frequência do comportamento de bruxismo em vigília durante as fases iniciais do tratamento ortodôntico. Apesar de ter um comportamento, né, mostrar um slightly touching the dent, um comportamento de levemente encostar os dentes, apesar disso parece que há uma redução após o aparelho fixo. Mas isso não foi estatisticamente comprovado, tá bom? Então, o que foi comprovado é que não teve influência na frequência do bruxismo em vigília, tá bom? Ainda, aqui eles mostraram que o comportamento mais comum foi o leve toque do dente e o apertamento do dente, tá bom? Claro, tem muitas coisas para vocês lerem aqui nesse trabalho, eu recomendo vocês lerem o trabalho em si, não só os meus comentários. É interessante vocês verem isso, lerem a discussão, verem o que os autores estão querendo discutir aqui, tá? Mas como resultado, olha que interessante, a frequência do bruxismo não mudou. Então, colocamos alinhadores, a frequência do bruxismo não muda. Beleza. Esse é um estudo, tem algumas limitações da amostra, por exemplo, tem uma idade pequena, é muito mais homem do que mulher, são pacientes jovens, tudo bem, acontece, isso é normal, mas tem algumas limitações devido a isso, né, que a gente discute aqui. Mas depois, a gente passa para um segundo trabalho, um segundo estudo, que é esse estudo aqui, que é uma revisão sistemática da literatura que traz diferentes estudos. Então, vamos mostrar aqui para vocês. Essa revisão sistemática foi uma revisão sistemática feita, né, pelo grupo
Não, perdão, seguindo as recomendações da Cochrane, que é o maior grupo de pesquisa em revisões sistemáticas, em estudos e publicações e execuções de revisões sistemáticas, tá bom? Então, é uma revisão sistemática muito bem elaborada também que eu trago para vocês. Ela foi publicada, só para vocês terem noção, em 2024. Muito recente aqui esse estudo. Super novidade no BMC, que é uma revista... Opa, vocês não estão vendo. No BMC é uma revista super boa, de alto impacto, para vocês entenderem que é um trabalho muito bem feito também. Tá bom? E o que esse estudo... e tem vários, todos esses autores aqui, que eu não conheço nenhum. Tá? Esses pesquisadores, eles vêm da onde? Vamos ver. 1, 2, 3, 4. Onde é que estão aqui? Ó. Marcos. Não sei de onde é. Full list in the end. Vamos ver de onde são esses autores lá no final. Aqui. Olha que legal. Departamento de Periodontia do College Kings da Arábia Saudita. Olha que legal. Arábia Saudita, Índia, Arábia Saudita, Itália. Vocês não estão vendo. Às vezes a tela ela para de aparecer, desculpa. Aqui. A Itália, Índia, Itália. Ok. Itália, Índia e Arábia Saudita. Muito legal, né? Um trabalho internacional aí, feito pelos nossos colegas desses países aí. E olha que legal, o que é uma revisão sistemática para vocês entenderem? Revisão sistemática, ela pega vários estudos do mundo todo, faz uma busca por vários estudos e aí organiza tudo num estudo só, a seleção desses estudos e dá um resultado aqui pra gente mais concreto. Vamos ver o que eles fizeram. Então eles pegaram aqui uma busca super completa. Olha só o que é uma busca de revisão sistemática. Eles usam vários termos, alinhadores, clear align, vários similares, para avaliar o efeito nas desordens mastigatórias, na DTM, tá? TMD, eles não usaram aqui o termo bruxismo. Então, eles queriam avaliar realmente no sistema de ATM e de musculatura. Beleza? Fizeram várias bases de dados. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, quais as bases. PubMed, Embase, Web of Science, Scopus, Cochrane, Sinahal, Psychoinfo, Google Scholar. Olha só quantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bases de dados. Talvez você conheça só o PubMed, mas aqui foi feito em 8 bases de dados com uma equação de pesquisa muito bem elaborada. E olha o que eles chegaram. Então, eles chegaram a encontrar 437 estudos nesses diferentes tipos de base de dados. Como foram usados 8 bases de dados, provavelmente ali tinha alguns estudos que eram repetidos, alguns estudos que não tinham a ver, enfim, alguns estudos que eram relato de casos que eles não quiseram incluir, só estudos bem feitos e primários. Então, eles chegaram a 276 para fazer uma seleção. Nas revisões sistemáticas existem duas seleções. Primeiro, a gente faz a seleção de título e resumo. A gente lê o título e o resumo dos artigos, aqui eles leram de 276, e vê se tem mais ou menos a ver com o assunto. E aí vai para a segunda etapa, a segunda seleção. Na segunda seleção, eles vão ler o full text, o texto completo. E nesse texto completo, eles vão ali selecionar se vão incluir ou não, baseado no quê? Qual é a pergunta de pesquisa? Se tem associação dos alinhadores com alterações mastigatórias no sistema estomatognático. Na real, vamos ver a pergunta que eles fizeram aqui. É legal, isso tem sempre no final da introdução. Ok. Aqui, ó. Therefore, this systematic review aims to synthesize the current evidence. Essa revisão sistemática objetiva sintetizar a evidência científica atual na relação entre alinhador ortodôntico, o tratamento com alinhador ortodôntico e the mastigatory muscle and the stomatognatic system. A relação entre alinhadores e o sistema mastigatório e o sistema estomatognático, tá bom? Muito legal aqui.
Ok, então dos 276 estudos da seleção fase 1 e fase 2, eles chegaram a incluir aqui um total de 6 estudos. 6 estudos foram incluídos nessa revisão sistemática. Ok, parece pouco, não é? E é pouco ainda. Por quê? Porque existem poucos estudos ainda de alinhadores e problemas mastigatórios, problemas de DTM, tá bom? Vamos ver, os 6 estudos aqui foram esses aqui, ó. Um da China, um da Itália, 2 da Itália, um do Brasil, um do Netherlands e um do Canadá. Vamos ver qual que é o do Brasil? 48. 48, olha só. Spice Souza Garcia, Response of Mastigator Muscle to Treatment with Orthodontic Aligners. Um estudo longitudinal prospectivo primário. Por que o estudo da Ana não está incluído aqui, se a gente for pensar? Porque o da Ana relaciona bruxismo especificamente e eles estão vendo DTM mastigatório, sistema estomatognático, tá bom? Então, bora lá. Então, 6 estudos incluídos, aqui um brasileiro. O brasileiro está sempre, hein? Sempre junto, porque o brasileiro é foda. Estudos publicados, 2017, 18, 21, 23, 23 e 20. Então, o mais velho foi de 2017 e o mais recente, 2023. O total da amostra, olha que interessante, como realmente é difícil fazer pesquisa. 23 pacientes, 19, 16, 10, 31, 27. Então, 10 era o que tinha menos e 31 era o que tinha mais. Qual é a média de idade? 26, 28, 22, 29, 22, 35. Então, realmente é uma faixa etária menor. Pacientes jovens, né? A fase adulta, jovem, adultos, tá bom? A proporção de homens e mulheres. Nesse primeiro estudo eram todas mulheres. Nesse segundo, 14 de 19 eram mulheres. Aqui, 8 de 16 eram mulheres, 7 de 10 mulheres, 17 de 31 e 22 de 27. Na grande maioria das vezes, as mulheres são mais frequentes, né, prevalentes nesses estudos de DTM e dor principalmente. O período de acompanhamento de follow-up foi de 6 meses, 3, 8, 9 dias e 1 mês. E nesse estudo não foi especificado, tá bom? Mas uma média de 9 dias, 3 meses, 6 meses, 1 ou 8 meses, tá bom? É uma variação grande aqui, mas cada estudo tem as suas particularidades. Beleza, aqui tem a tabela com todos os estudos incluídos. Nas revisões sistemáticas é obrigatório ter essas figuras coloridas aqui, em verde, amarelo, né? Essas figuras são figuras de risk of bias, análise do risco de viés. O que é risco de viés? É o risco de ter um viés metodológico, um erro metodológico. Vai que tem um erro na metodologia, né? Que faz com que esse erro na metodologia traga um resultado errado. Né? Porque se a gente faz uma metodologia mal feita, errada, que tem algum errinho ali, um viés, isso pode potencializar os resultados serem errados também. Tá? E aqui isso é obrigatório numa revisão sistemática, o que faz diferenciar de uma revisão da literatura, por exemplo. E aí existem 3 cores: verde, amarelo e vermelho. Verde quer dizer low risk, baixo risco de viés. Amarelo, risco moderado. E vermelho, high risk, alto risco de viés. O que é isso? Alto risco de ter um erro. Aqui foi tudo, a maioria tudo verde, né? São várias perguntas, né? A maioria tudo verde. Isso quer dizer o quê? Que é um estudo com os estudos, na grande maioria deles, tinham baixo risco de viés. Tá bom? Baixo risco, ou seja, baixo risco de ter erros na metodologia. Então, a gente pode até dizer que tem uma boa qualidade metodológica esses trabalhos aqui. Beleza. E aí fizeram várias investigações, várias discussões. É importante vocês sempre lerem esses estudos aqui, tá bom? E chegamos à conclusão desse trabalho. Eu já li, já mostrei esse trabalho para os meus alunos, então por isso que ele já está destacado. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Não consigo, já destaquei isso em outros momentos. Mas olha só, vamos ver aqui o que eles avaliaram. Então, o impacto dos alinhadores na terapia. O impacto dos alinhadores
da terapia com alinhadores no sistema mastigatório e no sistema estomatognático é muito importante a gente ter é crucial ter essa consideração aqui na hora de avaliar os pacientes ortodônticos. The main findings, os principais resultados indicam que os alinhadores causam a short-term change. Os alinhadores causam uma mudança curta, né, em short term, em termo curto, na musculatura, atividade da musculatura. Ok. O que é revertido a valores de baseline em follow-ups subsequentes. Então, tem uma mudança em curto tempo na atividade muscular, tá bom? Mas isso é revertido ao baseline, isso volta ao normal depois de follow-ups. Então, o paciente ele pode ter um aumento da dor, aumento do desconforto nas primeiras semanas, mas isso volta ao normal depois. Isso é comum, isso é normal, tá bom? A dor notavelmente aumentou com o alinhador invisível, né, o tratamento, e houve uma redução na força de mordida aqui. Então, teve aumento na dor e redução na força de mordida ao usar os alinhadores aqui, tá bom? Que mais? Ok. Esta revisão destaca a necessidade que os clínicos têm que ter em considerar o potencial impacto dos alinhadores na DTM e observar isso durante o planejamento do tratamento. Tá bom? Ok. Além disso, tem alguns gaps na literatura que precisam ser investigados. Ainda precisa, obviamente, fazer mais estudos com isso. Esses estudos mostraram um aumento transiente. O que é aumento transiente? Que aumentou e depois passou. Na atividade muscular com os alinhadores, tá? Induzidos by alinhadores. Então, teve um aumento da dor, um aumento da atividade muscular com os alinhadores aqui. E aumento da dor, principalmente diminuição da força de mordida com os alinhadores, os efeitos na musculatura mastigatória no sistema estomatognático. Então, esse trabalho conclui que é importante a gente avaliar os alinhadores em relação aos seus efeitos aqui na musculatura. Dois trabalhos bem importantes aqui. Um da professora Ana Conte, né, do grupo da professora Ana Conte, que falou que o alinhador não aumenta a frequência do bruxismo. Beleza. E outro estudo aqui, que é a revisão sistemática, falando que um alinhador, ele aumenta a dor do paciente logo depois. Não é uma dor de causar DTM, mas aumenta a dor que o paciente está tendo, tá? E diminui a força de mordida, mas isso é passageiro. Logo depois o paciente se acostuma e está tudo bem. Só que aí que tá, são dois resultados, claro, pacientes diferentes, pesquisas diferentes, amostras diferentes, mas assim, a gente começa a pensar o quê? Que para alguns pacientes o alinhador aumenta a dor, pode até aumentar o bruxismo, né, em alguns casos. Em alguns pacientes isso não faz diferença nenhuma, não muda nada. Alguns pacientes podem ter aumento da dor, outros pacientes não podem ter mudança nenhuma. E aí, como que a gente vai perceber isso? Qual é o paciente que vai estar mais suscetível a ter aumento de dor e outro não? Aí a gente faz algumas reflexões que são discutidas nos trabalhos, mas não tem estudos ainda concretos sobre isso, mas são reflexões principalmente minhas, lendo esses trabalhos da experiência clínica que eu tenho. Então a gente pensa o quê? Tem dois grupos de paciente. O grupo de paciente que a dor vai piorar, o bruxismo vai piorar, tudo vai piorar quando usar o alinhador. E o grupo de paciente que não vai mudar a dor, não vai piorar, ou até vai melhorar. Se tiver uma dor, vai até melhorar. Existem diferentes níveis de pacientes, um que piora, potencializa, e outro que diminui, certo? Certo. E isso a gente tem que avaliar o tipo de paciente que esse paciente é. E uma das formas de avaliar é avaliar o perfil desse paciente. Você pode avaliar através de um questionário de ansiedade, um questionário de catastrofização, mas principalmente o mais usado hoje em dia é o questionário de hipervigilância oclusal, que é o paciente que está o tempo todo percebendo mudanças na oclusão. É um paciente mais atento, mais ansioso, mais hipervigilante, que é um paciente que provavelmente vai ter mais chance de ter dor, que está no grupo mais, né? De ter dor, de ter bruxismo, potencializar o bruxismo.
Tem um estudo da Ambra Michelotti que fala sobre hipervigilância e define a hipervigilância como um hábito perceptivo, ou seja, é um hábito que envolve a percepção do paciente, que envolve a amplificação subjetiva de uma variedade de sensações aversivas, adversas, que não apenas dolorosas. Tá? Então o paciente ele percebe muitas coisas. O paciente percebe mais a dor, ele percebe mais o bruxismo e ele potencializa isso, ele amplifica isso. Isso é um estudo que vem lá da Ambra Michelotti, bem antigo esse estudo de 2010, publicado na Journal Oral Rehabilitation, que fala do papel da ortodontia na DTM e cita principalmente o papel da hipervigilância. Então nesse estudo aqui, eles têm toda uma análise do papel da hipervigilância oclusal. Não precisa entender tudo, mas entenda isso aqui, ó. Quando o paciente não tem hipervigilância, ele tem hipovigilância oclusal, esse paciente vai ter um comportamento de avoidance, de negar, e isso vai diminuir as atividades parafuncionais e o paciente vai ter uma função normal, não vai ter dor, não vai ter potencializado o bruxismo. Porém, se o paciente tem uma hipervigilância oclusal, isso pode levar a uma amplificação somatosensorial, que é uma amplificação dos fenômenos sensoriais, tá? E isso pode, não é sempre, mas pode aumentar as atividades parafuncionais, o apertamento, o rangimento, o encostar de dente, o bruxismo, e isso pode levar a uma DTM, a um sinal e sintoma de DTM. Então, se a gente for analisar aqui, um ponto que a gente vai nos ajudar a diferenciar um paciente que é o para menos, onde usar o alinhador não vai mudar, não acontecer nada, ou até diminuir a dor, é hipovigilância. O paciente que não é tão vigilante. E aquele paciente que usou o alinhador, começa a doer, começa a aumentar o bruxismo, começa a apertar a placa, o tempo todo fica ali, tem uma coisa diferente, essa placa aqui está doendo, essa placa está diferente, esse alinhador está diferente. É o hipervigilante, é o paciente da hipervigilância. Bom, para quem é meu aluno dentro da minha plataforma e dentro do nosso livro, porque quem é meu aluno tem acesso ao meu livro digital, que é esse livro aqui de atualizações, onde tem lá várias fotos, vários esquemas e tem também questionários específicos, como o questionário de hipervigilância. Então, meus alunos podem acessar esse conteúdo lá dentro da plataforma. E esse questionário de hipervigilância é legal, vocês podem até fazer enquanto o paciente está na sala de espera. Fica ali na sala de espera, fica ali respondendo esse questionário e você já vê. Se é um paciente com traços de hipervigilância, você já sabe que esse paciente provavelmente ele tem mais chance de ter aumento de dor quando usar o alinhador, o aparelho invisível. E aí, você vai fazer o que com esse paciente? Você não vai fazer com que na primeira semana ele já use 24 horas, 23 horas. Você vai aumentar devagarzinho. Começa usando 2 horas por dia, depois 3, depois começa a usar só durante a noite e vai aumentando progressivamente o tempo que esse paciente usa o alinhador até chegar nos 23 horas, 22 horas por dia, tá? Mas é uma adaptação lenta e gradual nesses pacientes que têm hipervigilância, tá bom? Hoje, atenção, na aula de hoje você aprendeu diferentes tipos de estudos, o estudo ensaio clínico randomizado, a revisão sistemática, 2 grandes estudos que mostraram aqui diferentes resultados para alinhador e bruxismo. Isso ainda está concluído? Não, porque ainda precisa de mais estudos, é muito novo essa área. Mas já deu algumas reflexões para a gente pensar como a gente deve abordar isso com os nossos pacientes. Tá bom? Para quem é meu aluno, vocês têm esse conteúdo, todos esses artigos disponíveis na nossa pasta de artigos e dentro também os questionários dentro do nosso livro digital. Para quem não é meu aluno ainda, você está perdendo a oportunidade. Aqui embaixo tem informações de como se inscrever no meu Smart Dor, que é o meu curso completo em dor orofacial, ou no meu Smart Brooks, que é o meu curso formação completa em bruxismo e placas oclusais. Foi um prazer enorme estar com vocês hoje aqui. Como eu não estou ao vivo, porque eu estou com a minha família aqui, vocês podem, quem é meu aluno, mandar sua pergunta lá dentro da plataforma da Hotmart. Para quem não é aluno ainda, pode mandar aqui embaixo nos comentários do vídeo que eu prontamente vou te responder. Foi um prazer.
prazer enorme estar com vocês hoje nessa aula, onde a gente levantou mais discussões, hipóteses, né, do que realmente ter uma conclusão final sobre isso, mas pesquisa é assim, trabalhar com o ser humano é assim, a gente levanta hipóteses, a gente discute, a gente está sempre se atualizando. Então, parabéns por estar aqui se atualizando nesse assunto. Um grande abraço, a gente se vê na próxima segunda-feira. Na próxima segunda-feira eu estarei ao vivo com vocês aqui no nosso ATM Flix. Um grande abraço de coração, espero que você esteja cada vez mais ajudando os seus pacientes a se livrar da dor, do bruxismo, vestindo o seu jaleco da evidência científica. E eu espero que você conte comigo. Eu te falo não, que você conte comigo para o que precisar para ajudar esses pacientes que estão sofrendo com dor. Um grande abraço, uma boa semana, uma boa segunda-feira para você e até mais. Um grande beijo.